Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é um programa que vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e dá continuidade com o programa Palavras da Fé, às quartas, quintas e sextas-feiras. E hoje nós vamos apresentar um bloco específico desse programa que chamamos de Mesa Posta. Mesa Posta é justamente um assunto que nós vamos colocar aqui para conversarmos a respeito, contudo baseado na Palavra de Deus. E eu quero começar com um versículo que está escrito em João, capítulo 16, versículo 23, que diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E estas são palavras de Jesus. Jesus estava quase que se despedindo dos seus discípulos. Ele estava falando de um momento que os discípulos iam passar, de uma perda que os discípulos iam ter, que era justamente a ausência de Jesus, pois estava próximo dele cumprir todo o seu propósito que ele veio à terra, enviado por Deus, morrer em nosso lugar. Então ele estava falando para os discípulos que eles teriam grandes aflições. Ele disse: estas coisas vos tenho dito porque vocês vão ter, no mundo vocês vão passar por grandes aflições. Mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Então hoje o assunto que nós vamos abordar aqui na Mesa Posta é a questão do luto. O luto não deixa de ser um momento de grande aflição para todos nós. E nesse momento, o mundo inteiro está passando por essa fase. Então nós vamos ter aqui alguns conceitos significativos dado da ciência sobre o luto e vamos também ver o que a Bíblia fala, o que Deus nos fala a respeito disso. Então um conceito de luto da psicologia é que o luto é um conjunto de reações a uma perda significativa, ou seja, um processo emocional e físico de vivenciar a ausência e o vazio causados pela perda de algo que para nós é muito valioso, que pode ser a morte de parentes, de um ente querido, pode ser de um bichinho de estimação, pode ser a perda, a desilusão de um amor, de um casamento, como também a falência de uma empresa, a perda do emprego. Então há diversas formas de luto. Mas o que nós vamos nos referir hoje é mais o luto pessoal, o luto das pessoas que nós amamos, das pessoas que estão indo e que muitas vezes nós não temos nem a oportunidade de nos despedir delas, como é o caso agora dessa pandemia, desse surto, desse vírus, que as pessoas estão partindo e nós não temos nem o direito, muitas vezes, de nos despedir dessa pessoa. É claro, o luto é um processo natural. Todos nós que vivemos, de uma forma ou de outra, se já não passamos, vamos passar um dia pelo luto. E cada pessoa responde de uma forma diferente. Além de ela responder de uma forma diferente, até a mesma pessoa ela pode passar por uma situação da mesma forma de luto e reagir de forma diferente, dependendo do momento. Então é importante entender que o luto é um fato repetido na vida de todas as pessoas do mundo. Ela também se expressa de forma diferente dependendo das culturas. O luto que nós vivenciamos não é o mesmo luto que outros países, vamos dizer na Índia e outros lugares, eles passam da mesma forma, não é o mesmo processo. Em resumo, nós queremos dizer que a vida tem um ciclo
é um ciclo de acontecimentos, de vivências e de sentimentos. E o luto faz parte da vida terrena, embora nunca estejamos prontos, preparados para aceitar de bom grado. E isso tem uma explicação, uma razão. Eu vou passar para a irmã Adriana para ela falar esta razão. Então, boa tarde a todas. É sempre muito bom, a honra estar aqui com vocês. E de fato nós estamos falando de um assunto que talvez você já fez muitas perguntas, já buscou muitas respostas. E muitas vezes nós não encontramos porque nós não conhecemos a luz da palavra, né, a respeito daquele que criou todas as coisas, que formou todas as coisas. É bem verdade que a palavra de Deus diz, logo no iniciozinho da Bíblia, que Deus ele fez o homem, a imagem dele e a semelhança dele. Então nós não fomos feitos para ter uma morte espiritual nem a morte física. Nós fomos feitos para viver eternamente com o Senhor. Mas o que acontece? Nesse processo que ele colocou o homem no mundo, ele formou o homem, a Bíblia relata, ele vamos dizer assim, delegou ao homem algumas autoridades, algumas escolhas, porque ele não queria um homem como um robô que ele pudesse controlar, mas que o homem tivesse o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas no dia a dia. E nessa conjuntura que o homem foi formado, a Bíblia até relata que Deus vinha todos os dias, todas as tardes do céu, para ter comunhão, para conversar com o homem, para se relacionar com o homem, porque Deus fez o homem para ter relacionamento com Deus. Mas o que acontece? O homem, no seu livre-arbítrio, na sua própria escolha, ele fez a escolha de desobedecer a Deus. E essa desobediência às instruções de Deus levou o homem a morrer espiritualmente. E porque o homem morreu espiritualmente, e você pode estar se perguntando, mas o que é uma morte espiritual? A morte espiritual é quando nós nos desligamos do relacionamento profundo com Deus. É quando há uma quebra. E consequentemente, quando houve a morte espiritual do homem, houve a morte física. E é por isso, Silvia, que nós, Cláudia, nós não aceitamos a morte física, porque nós não fomos criados para ter essa separação física um dos outros. Por mais que nós saibamos que todos vamos dizer assim, morrer, vamos passar por isso, mas nós não aceitamos, porque a forma de nós nos relacionarmos sempre foi dia a dia com as pessoas, com o toque, com as emoções. Então por isso que é uma dor que nós costumamos dizer assim, o tempo ele pode até nos ajudar, mas existem vazios que não tem como ser preenchido. A gente aprende a lidar com a dor no nosso dia a dia, mas aceitar a morte física ela é muito difícil. E na palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o que ele está dizendo? A partir do momento que Adão, que foi o primeiro homem que foi criado, ele desobedeceu a Deus, ele fez com que esse pecado que levasse à morte espiritual e levasse à morte física entrasse no mundo. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz que a morte entrou por Adão, a Bíblia também relata que a vida entrou através de Jesus Cristo. E essa vida Jesus resgatou para que nós voltássemos a ter o nosso relacionamento espiritual com Deus. Mas a morte física, ela vai chegar um momento que ela também vai ser, vamos dizer assim, exterminada, E nós vamos poder viver numa eternidade, num novo corpo, um corpo totalmente restaurado. Então, assim, é por essa razão que nós não aceitamos a morte. Mas, de fato, em Cristo, na palavra de Deus, há uma graça, há um cuidado, há um suprimento que a gente passa a entender que a morte hoje faz parte da caminhada humana, mas eu tenho como passar por ela de uma maneira mais leve, mais fácil, entendendo que Deus ele é soberano e que Deus cuida de nós e nos sustenta quando nós temos as maiores dificuldades ou quando nós achamos que não vamos conseguir.
mas Deus vem e nos assiste e nos faz avançar. Isso mesmo. Então, como você falou, né, que está escrito na Bíblia, a morte passou a todos os homens. Mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus, ele esteve aqui na Terra como homem e ele passou por essa experiência do luto, da morte e também a própria morte dele. E essa questão do luto, né, que Jesus passou, muito interessante, vemos que ele passou por várias etapas do luto, porque diz que o luto tem várias etapas. E algumas dessas etapas, não sabe, que são justamente negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. E na morte, e tem justamente as etapas que nós atravessamos, né, que são elaboradas tanto na mente, que são as emoções, nas nossas emoções, como também fisicamente. E Jesus passou justamente pela etapa tanto física como mental. Fisicamente, ele demonstrou a sua dor quando Lázaro morreu. Ele fez a expressão muito comum que nós fazemos, a expressão física mais comum, que é o choro. Jesus chorou com a morte de seu amigo Lázaro. Em outro momento, Jesus passou por outra etapa que é emocional. Então, é comum as coisas que nós passamos hoje, é algo que depois do pecado do homem, como você falou, que veio a morte a todos os homens, todos vamos passar, não tem para onde fugir, porque o próprio Jesus experimentou. Na morte de João Batista, que era seu primo, muito interessante, né? Quando ele soube que João Batista foi degolado, porque o rei mandou degolar, então ele se ausentou. Eu vou até ler aqui para nós tomarmos conhecimento do que está escrito na palavra, né? Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes a gente passa por uma etapa assim da morte, do luto, e ficamos até com um processo que é natural também, que é o natural da raiva. Muitas vezes as pessoas ficam com raiva. É um processo que faz parte, segundo Elizabeth Ross, que é uma psiquiatra que trabalhou muito tempo com doentes terminais. Ela elaborou as 5 etapas da morte, que são as seguintes: barganha, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Isso são justamente etapas do luto. Quase todos nós passamos por eles. E Jesus experimentou essa da depressão. Não quer dizer que essa depressão, a depressão pós-morte, não é a depressão em tempo de doença mental. É uma depressão pelo fato ocorrido, por uma dor profunda, onde a pessoa fica, em outras palavras, para baixo, sem ânimo. Então, quando João trouxeram a notícia para Jesus que João morreu, aí o que aconteceu? Foi trazida a cabeça no prato, dada à jovem que levou a sua mãe. Essa foi a mulher que pediu a cabeça de João Batista. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto à parte. Ou seja, Jesus, nesse momento, ele ficou triste profundamente, que ele não quis ficar onde estavam as pessoas. Ele disse: vamos para outro lugar, e ausentou-se. Ele foi procurar um lugar para ele passar aquele momento de dor, aquele momento de angústia que ele estava passando pela morte do seu primo. Mas veja o que aconteceu. Ele não ficou mergulhado nessa dor, porque imediatamente chegaram pessoas onde ele estava, a multidão vieram das cidades seguindo-o por terra. E desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ou seja, mesmo na dor, Jesus superou a dor, fazendo bem a outras pessoas.
E isso é interessante porque nós temos visto na sociedade pessoas que depois de perder um filho, um ente querido, fundam uma ONG, né, uma organização. É uma maneira de passar por aquele luto e desse momento ser útil a outras pessoas, ajudando na dor de outras pessoas. Mas mesmo Jesus tendo passado por isso, né, e ele mesmo enfrentou a morte, né? Por quê? Porque tinha um objetivo. E eu gostaria agora, estamos também com a nossa convidada aqui, e já muito assídua no nosso programa, Mulheres de Fé, a Cláudia. E a Cláudia é uma pedagoga, e uma ministra da palavra, e ela vai falar aqui a respeito que Jesus veio para resgatar o homem da morte, não é isso? Amém, amém, glória a Deus. Como a Adriana falou, né, Adão tinha a vida, né, Adão tinha a vida eterna e na verdade Adão pecou e perdeu essa comunhão com Deus, mas glória a Deus que veio o segundo Adão, veio Jesus. E Jesus, amados, a boa notícia é que Jesus restaurou para nós essa comunhão com o nosso Pai, com Deus. E como tá Jesus, ele veio para redimir, veio para restaurar. A redenção significa resgate, né? Isso é muito resgate, né? Jesus nos comprou de volta e Jesus nos comprou por um alto preço. Sabe, mas algo que me chama muita atenção quando a gente vê muitas vezes a gente na Semana Santa, como nós chamamos, né? A gente pode assistir ou ver o sacrifício de Jesus e nós fomos comprados por um alto preço de sangue. E naquela cruz, como nós observamos hoje, o Jesus está vivo, mas naquela cruz, aquele sacrifício foi por mim e por você que está nos assistindo. Jesus naquela cruz, amados, ele levou as enfermidades, ele levou todo o pecado na humanidade, ele levou todas as nossas dores por amor de mim e de você. E sabe o que ele restaurou, amados? Ele restaurou a vida eterna, ele restaurou a comunhão, ele restaurou, amados, sabe, a oportunidade, a graça, amados, e a oportunidade de você estar agora, nesse momento, e você poder falar com Deus, e restaurou a comunhão com o seu Pai, que Adão perdeu naquele momento, que Adão perdeu, o que está escrito no livro de Gênesis, que a Adriana falou. O que Jesus veio restaurar, a vida eterna, Adão perdeu, mas glória a Deus pela vida de Jesus. O que está escrito em 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, amados, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, quando foi crucificado ali na cruz, ele levou todos os nossos pecados, ele levou todas as nossas dores. E, amados, ele conheceu o pecado quando ele estava ali naquela cruz. Porque, amados, quando ele estava naquela cruz, ele levou todo o pecado da humanidade, mesmo sem ter pecado quando andou aqui na terra. Porque, como Silvia falou, o que eu acho maravilhoso em Jesus é ele expressou a todo momento ele expressou, ele também foi um ser que teve emoções, não é? Ele chorou, não é? Ele se compadeceu da vida das pessoas. Amados, a mesma coisa que nós sentimos, Jesus também sentiu. E sabe, amados, naquele momento, quando ele estava carregando todo o peso da humanidade, ele sofreu porque ele estava se separando do Pai. Aquele momento, ele estava perdendo a comunhão com Deus. E sabe que ele fez isso por amor a mim e por amor a você que está nos assistindo. E sabe, amados, ele restaurou a vida eterna por amor de nós todos. Amém. Isso mesmo. E, amados, se você reconhecer isso nesse momento, que Jesus morreu por você, se você reconhecer e você crer e você agir em fé e você reconhecer que Jesus veio como Filho de Deus e morreu naquela cruz por amor de você, e você reconhecer isso, esse é o momento de você declarar Ele como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele veio por amor de mim e de você. Amém? Glória a Deus pela vida de Jesus. Amém. Porque Ele nos ama. Isso. E só nos quer bem, né?
Quando nós temos, né, Cláudia, Jesus, nós passamos a encarar a morte física de uma outra maneira. Verdade. Porque a morte física é apenas um processo que é necessário que nós passemos ainda, mas existe uma vida eterna. Isso. Onde nós vamos passar uma eternidade, onde nós vamos encontrar uns aos outros, onde nós vamos ter paz eterna junto com Ele. Amém. Isso mesmo. Glória a Deus. Isso, como Jesus passou por tudo isso, né? E Ele conhece os nossos corações, Ele participou da nossa criação, como foi narrado aqui, que Deus fomos feita a imagem dele, Jesus estava desde o início da criação, e Ele passou todas as dores que nós hoje passamos, diz que em tudo Ele foi provado, né? Embora não tendo pecado, mas Ele passou por todas, Ele é o único que tem capacidade total de nos ajudar a vencer essa dor. Glória a Deus. E é muito importante porque quando ele estava indo, ele disse umas palavras muito importantes, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Você que está passando talvez por este momento de luto, um momento que esteja muito difícil para você, eu quero te dizer, há um auxílio. Nós temos os auxílios, claro, materiais, humanos. Nós podemos chegar junto do amigo, nós podemos fazer uma catarse, colocando tudo que nós temos dentro para fora, para aliviar a nossa dor. Mas por mais que nós aliviemos, só há uma cura em Jesus. Amém. Porque Ele é o bálsamo. É tanto que Paulo, falando aqui na carta de 2 Coríntios, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus é Deus de toda consolação. E o que continuando, né? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele passou por tudo para que Ele também pudesse. Ele tem condições de nos consolar. E quando nós passamos por tribulações, nós sabemos que nós temos um socorro. Nós sabemos a quem recorrer, porque Ele sofreu, diz que Ele passou por todas as dores. E Ele, quando rompeu tudo isso, Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ou seja, se vocês estiverem comigo, recorrerem a mim, vocês também vencerão, porque eu estou pronto para ajudar. É muito importante você procurar socorro em Deus, procurar um auxílio, mesmo que a psicologia esteja aí para nos ajudar, tem muitos métodos, mas nem sempre surte o verdadeiro efeito. Tem pessoas que ainda hoje estão passando por aquele processo, né, da culpa, ou seja, da raiva. É um processo natural, você é pego abruptamente com a perda de alguém que você muito quis, e às vezes fica com raiva. Mas como é que fulano me deixou agora? E não é possível, ele devia não ter ido agora. Ou então diz, porque Deus fez isso comigo? Isso é um processo natural, mas não é um processo para nós ficarmos mergulhados, vivenciando isso. Primeiro, atentemos que da mesma forma que você está passando, tem milhares de pessoas no mundo passando. E o próprio Jesus passou isso na pele. Então nós podemos recorrer a Ele, buscar socorro nele. E assim vencermos essa etapa tão difícil, que é a etapa do luto. Inclusive lá em Salmos 34:19 diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então as aflições, elas vão chegar, as circunstâncias vão chegar, vão bater na nossa porta. Mas quando nós nos apegamos ao Senhor, a Bíblia nos garante que Ele nos livra. Ou seja, ele há uma interferência divina para nos resgatar e nos tirar daquela posição de dor, de muitas vezes querer desistir, de muitas vezes não encontrar mais esperança no nosso caminho. Mas o Senhor, Ele precisa ser a nossa esperança, ser o nosso porto seguro. Nós precisamos confiar nele,
porque Ele é capaz de nos livrar de qualquer coisa. Amém. Que nós possamos passar o que você esteja passando nesse momento. E ele diz, né, Adriana? Ele diz: eu sou o socorro bem presente no momento da angústia. Então, assim, qual é a angústia que podemos estar passando nesse momento para que o Senhor não seja o socorro? Ele diz que é o socorro, né? Como a Jesus diz, ele é o resgatador, ele é o redentor. Então, ele é o socorro no momento da angústia, né? Ele pode nos socorrer em qualquer circunstância, né? Em qualquer circunstância. Afinal de contas, Deus é aquele homem que não dorme, é aquele que não dorme. Então, se ele não dorme, não dormita o nosso Deus, ele não dorme. Ele está atento a todas as orações, todas as nossas súplicas, todas as nossas orações. Deus está atento, amado. É só você recorrer a Ele, é só você, como diz, suplicar a Ele. Amém? Nós estamos próximos a terminar nosso programa e nós vamos dar nossas considerações finais, e eu quero deixar para você justamente essa palavra que Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, mesmo que você esteja passando por essa dor que talvez esteja sofrendo muito, talvez não encontre sentido na vida, saiba que isso faz parte das etapas do luto, mas há sentido, porque a sua vida, você está vivo, e enquanto nós estamos vivos, temos um projeto a cumprir. E nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de lado aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Então, recorra ao Senhor, busque conforto nele, busque também ajudar, procurar alguma coisa que você possa sair dessa situação. Às vezes é uma coisa tão simples que pode lhe ajudar. É uma questão de você procurar a igreja, procurar grupos de amigos, interagir com essas pessoas e, acima de tudo, recorrer ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que passou tudo por nós para nos dar vida e vida com abundância. Você pode... Então, dentro de todo esse contexto, a palavra de Deus também diz lá em Isaías 40, 29, Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, mesmo que essa situação seja uma situação difícil, mesmo que você olhe e diga assim: eu estou cansado, não aguento mais, existe um Deus que pode renovar as suas forças, que pode te levantar. A Bíblia também diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então, Ele é aquele que está sempre à disposição. Muitas vezes, quando nós estamos passando por algumas situações difíceis, nós queremos recorrer para alguém, mas alguém está ocupado. Alguém não tem tempo para nos atender. Mas, como diz Cláudia, Ele está 24 horas disponível. Então, se você está passando por alguma situação, feche teus olhos, busca Ele. Eu tenho certeza que Ele vai ouvir seu clamor, seu pedido. E Ele vai fazer algo pela sua vida, porque Ele te ama e Ele pagou um preço por você e não desiste de você. Amém. Amém, queridos. E eu acordei, na verdade, com o Salmo 91 na cabeça. Nesse período de pandemia, o Salmo 91 vem sempre nas minhas lembranças. E eu quero deixar para você que pode estar passando por um momento de luto. No Salmo 91, algo que saltou o meu coração é o versículo 14, que diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo. Na verdade, Jesus já veio, né? Jesus é o nosso libertador, amém? Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Sabe, amados, eu também me lembrei, ele me invocará e eu lhe responderei. A Bíblia diz: clama a mim. Amém? Então, queridos, você pode estar passando por qualquer momento de tristeza ou de angústia, mas a Bíblia diz, o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita na palavra de Deus, aquele que se esconde na palavra de Deus, aquele que crê, aquele que anda em fé, pode andar como diz aqui, aquele que se apega a Deus, aquele que conhece o nome de Deus, aquele que invoca, acha resposta.
Amém? Porque, como eu disse, como a Adriana reforçou, ele não dorme, ele está atento às nossas orações. Amém? Verdade. Quantas promessas lindas nós temos, né? Que Deus não nos deixa em momento nenhum. Mas, para terminar, eu vou ler esse versículo que está em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra fiel. Então você não está só. Amém. Tem uma promessa aqui de Deus. Amém. Não temas, porque eu sou contigo. Então não se desespere. Você confie na promessa de Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é eterna. Passam os céus e a terra, mas esta palavra não passa. Então eu queria dar a oportunidade agora para a irmã Cláudia nos despedir diante de Deus em oração. Amém. Né? E orar por aqueles que estão passando por dificuldades. Amém. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus. Nós te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te rendemos graças, Senhor, porque a tua palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminhar. Pai, nós colocamos, Senhor, cada pessoa que ouviu essa ministração, que ouviu essas palavras, Pai, e nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas não ficarão, Pai, da mesma maneira que elas estão, mas elas irão avançar, Pai, porque elas ouviram a tua palavra e fé foi gerada ao coração de cada uma das pessoas, Pai, porque a tua palavra é uma semente e nós declaramos, Pai, essa semente dando fruto no coração dos nossos irmãos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, por fé, Pai, aquelas pessoas que estão enfermas, se levantando agora das suas enfermidades, em nome de Jesus, aquelas pessoas, Pai, que estão em depressão, Pai, eu declaro em nome de Jesus, a depressão saindo agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, luz chegando na vida dessas pessoas, porque a palavra chegou em tempo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, queridos, se levanta em fé. Você ouviu a palavra, você sabe que Jesus veio como resgatador e como libertador. Você tem dentro de você a palavra e você gere fé no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós queremos agradecer a sua audiência e dizer que Deus está presente aí onde você está. Amém. Ele, como disse o Salmo 46, que já foi citado, ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Amém. E com essas palavras nós queremos nos despedir de você, desejando uma semana abençoada e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.